Olá, dando sequência no que estamos mostrando do dia a dia do nosso escritório, sobre a questão de alguns temas que são polêmicos, que fazem sentido para os nossos clientes, para os nossos seguidores, hoje nós vamos falar sobre proteção patrimonial. Este é um tema que eu vou dizer que entrou na moda porque nós tivemos uma explosão de demanda durante a pandemia e isso vem até agora. Isso porque proteção patrimonial deixou de ser uma demanda de abastados financeiramente. Proteção patrimonial tem outros vieses, né, se a palavra existe. Então, hoje tem uma questão mesmo de planejamento sucessório, proteção patrimonial contra credores mesmo, questão de gestão, inclusive. Então, vamos discutir agora o tema proteção patrimonial. Então, para a gente começar, estou aqui com o Alex e com o Thiago, vamos dar uma definida no que é proteção patrimonial. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de agradecer o convite novamente, obrigado. Bom, primeiramente a gente tem que pontuar que a atividade empresarial é uma atividade de risco, especialmente aqui no Brasil, por conta da alta carga tributária, processos trabalhistas e tudo mais. Então, nada mais justo que o empresário possa escolher o que fazer com o patrimônio pessoal dele. E, para isso, é muito importante um planejamento patrimonial até para que ocorra o início da sucessão do patrimônio, né? Então, o planejamento patrimonial e sucessório é muito importante para dar esse viés, esse respaldo ao empresário. Muito embora a pessoa jurídica tenha personalidade própria, fato é que, em alguns casos, pode a pessoa física responder com o patrimônio pessoal. O planejamento patrimonial e, em especial, a criação de holding patrimonial, que é um dos meios de planejamento, ela dá uma camada, uma proteção a mais no patrimônio do empresário. Além disso, você pode, também com esse instrumento, preparar a sucessão, né? Você faz essa holding e você inclui como sócios os sucessores, e eles serão cotistas. Então, você transfere um patrimônio numa pessoa jurídica e os herdeiros se tornam cotistas. Isso facilita muito em termos de inventário, recolhimento de imposto e tal, mas é um assunto que a gente vai abordando ao longo do tema. Eu queria fazer uma analogia, né, que o empresário é como um jogador de cassino. Então, nos anos de 2017 e 2018, nós tínhamos um cliente lá perto de Foz do Iguaçu, né, e eu fui todos os meses para lá e nós tínhamos o hábito de dar uma esticadinha até Foz do Iguaçu para comprar vinho na Argentina, né, comer lá, azeite, tinha a oferta de bons produtos lá com baixo preço. E uma das coisas que a gente fazia era dar uma passada no cassino. Eu gosto de jogar poker e nós passávamos lá no cassino para jogar poker. E aí, o que nós estabelecemos como meta? Porque a primeira vez você vai lá, pega $100 e compra em fichas, aí você começa a jogar, ganha um pouco, e a regra é que o cassino sempre ganha, né? Então você ganha um pouco de dinheiro, você se empolga e continua jogando, e daqui a pouco você perde tudo e você está sem $1 daqueles 100 que você começou. E aí, como nós íamos todo mês, nós definimos uma estratégia. Então, nós vamos começar com $100. Quando eu tiver $150, eu vou pegar os 100 que eu comecei e eu vou pegar a ficha e transformar em dinheiro de novo e vou guardar aqueles 100 na carteira. Dali para frente, o que eu perder é os 50 que eu ganhei do próprio cassino. Ou seja, se eu perder todas as fichas, eu não vou perder dinheiro meu, porque eu estou apostando aquilo que foi fruto do que eu já ganhei aqui. Então, proteção patrimonial é você pegar. E se eu quiser pegar aqueles $100 que está no meu bolso e voltar a comprar ficha, eu compro. Eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Então, você proteger o patrimônio você
tem uma estrutura que todo empreendedor tem que colocar capital para iniciar um negócio, né? Então, raríssimos. Hoje a gente tem pessoas aí que ganham muito dinheiro com rede social, com YouTube e tal, que iniciaram com investimento baixíssimo de um celular na mão e começaram a gravar. Mas isso não é a regra. Então, a pessoa tem que colocar capital no negócio dela. E esse negócio dando certo, começa a dar lucro. Esse lucro, ele pode, a exemplo da ficha do cassino, ele pode tirar do jogo e guardar num lugar separado, num bolso separado, na carteira, que não faça parte do risco da atividade mais. Então, e se ele quiser, a qualquer momento, voltar com esse patrimônio, com esse recurso para aquela atividade, seja para investir numa nova coisa, ou seja para pagar uma conta que o negócio aqui não foi capaz de pagar e ele quer honrar aquela conta, ele sempre vai ter o domínio e a possibilidade, né, de decidir aonde esse patrimônio vai ser utilizado, seja para salvaguardar o futuro, né, da estrutura familiar dele, ou para resolver o problema de dívida que ele tem. Então, a questão-chave é o domínio da decisão de onde vai ser alocado aquele patrimônio passa a ser da pessoa e não dos interessados, dos credores, de muitos problemas que podem acontecer, que não necessariamente seja má gestão. Nós vamos discutir aqui que empresas têm problemas por questões sistêmicas e não necessariamente somente por má gestão. Isso. Nós começamos aqui na York, sempre fizemos proteção patrimonial, mas eu usei que isso virou moda depois da pandemia, porque, de fato, o nosso perfil de cliente, ele normalmente uma empresa que tem problemas focados e esses problemas, por vezes, parte da solução que a gente apresenta é proteger o patrimônio dele, porque se tudo der errado, isso vai garantir uma sobrevida, que é o que você acabou de falar, em tese, né? Quando chegou o período da pandemia, ninguém imaginou que iria partir com 30 anos. Então, algumas contas vieram à mesa. Imagina que você tem filhos pequenos e alguma coisa lhe acontece e você parte. E você tem 100 de patrimônio, imóveis, tem mais 50 de liquidez. Se você parte de uma hora para outra, a tua família vai ter que ter recursos, teus herdeiros, suficientes para pagar advogado, pagar o processo de inventário e pagar a tributação. Ninguém nunca parou para pensar nisso. E aí o que a gente viu é que, com a pandemia, as pessoas passaram e isso virou um problema contumaz, né? Então, você tem e não tem, né? Porque você não se organizou. Além disso, tem aquilo que você falou, por exemplo, nós vivenciamos aqui um caso na própria York, de sermos tributados, no único fato gerador, sermos tributados 2 vezes. Ora, por mais certo que estejamos e estamos, nós tivemos que entrar com recurso, entrar com processo para o reconhecimento do nosso direito e erro do fisco. Mas, num processo como esse, poderíamos ter nossos bens bloqueados. Ações trabalhistas, você pode falar muito mais. Eu, como não advogado, vou dizer uma coisa que eu acho que o juiz trabalhista é uma persona sem muitas travas, sem muito conceito. A mera inexistência de bens em nome da empresa já autoriza que seja atacado o patrimônio dos sócios. Isso na trabalhisa, né? E o trabalhista, ele não para poder pensar, não, né? Não, ele algo imediato. É algo imediato. Então, você tem... hoje você está bem, amanhã entra com uma ação, você tem um bloqueio. Como que fica a tua vida depois disso, né? Então, é óbvio que existe a questão de credores de outra natureza e que, de fato, o empresário, por qualquer razão, está incorrendo em alguns processos.
Então você protege, mas tem essas ações fortuitas e que requerem que você se proteja. E além disso, tem a questão tributária. Acho que você pode falar um pouquinho sobre você ficar na pessoa física. Aliás, o Alex também é tributarista. Então, você ficar com os bens na pessoa física, você tem um tipo de tributação, e quando você passa, não necessariamente para uma holding, mas para uma outra empresa, você tem outra tributação. Né? E eu acho que é importante também deixar bem claro, Jaime, que a holding não é o único instrumento de planejamento patrimonial. Ele é um dos. Né? Nós temos a doação com reserva de usufruto, e também temos o testamento. O testamento não é muito utilizado aqui no Brasil, mas é um mecanismo muito eficaz de planejamento patrimonial e sucessório. O Estado de São Paulo, atualmente, para doação, ele aplica a alíquota de 4% do valor do que está sendo doado. Existe a causa, o teto ali de isenção, né, que não vai incidir o tributo, que é até 85 mil e alguns quebradinhos no ano de 2023, mas o que passar disso, ele é tributado. Existe também um projeto de lei tramitando na Câmara, aqui no Estado de São Paulo, para que essa alíquota de 4% seja progressiva até 8%. Né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu queria doar um bem com reserva de usufruto para os meus filhos, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero pagar 4% agora. Só que o 4% agora pode se tornar barato se, eventualmente, for aprovado esse projeto de lei e for instituída a alíquota progressiva até 8%, que já é aplicado no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, tem que ter esse planejamento. Mesma coisa com o testamento. Testamento, hoje, um testamento público, você vai pagar as custas do cartório. E você pode deixar direcionado o patrimônio para quem quer que você queira. Lembrando que qualquer pessoa pode doar 50% do seu patrimônio para quem quiser. Quem quiser. Não precisa ser parente, não precisa ser filho, não precisa ser pai, não precisa ser cônjuge ou companheiro. Ele pode fazer a doação por uma pessoa qualquer, por um terceiro qualquer. Resguardado os outros 50%, que aí sim ele tem que ser destinado, que é o que a gente chama de legítima, ele tem que ser destinado aos herdeiros, ao cônjuge ou, na falta de descendente, aos ascendentes. Então, a holding, muita gente procura, principalmente na pandemia, né, que o brasileiro, nós, não tínhamos essa experiência de morte próxima a gente. Com a pandemia, isso ficou bem palpável, evidente, e assustou muita gente. O que eu vou fazer com o meu patrimônio? Né? E se eu morrer, meus filhos ficam como? Então, a holding, que já tem origem desde a lei das sociedades anônimas, ela veio com força total, porque aquela pessoa que tinha 10, 15, 20 imóveis queria arrumar um jeito de como é que eu posso passar isso para os meus filhos sem onerar tanto, né? Sem ter que pagar tanta tributação, como é que fica isso e tal. Então, essa questão veio muito à tona na época da pandemia. Sim, e tem uma questão que eu acho que, do ponto de vista de proteção, porque nós temos aí a parte da proteção, a parte de sucessão, né, de todo esse planejamento, de redução da tributação, né, nessa etapa de sucessão, porque todo mundo que tem patrimônio vai chegar o dia, né, da sua morte, e os herdeiros vão ter que administrar, como você disse, ninguém está preparado para custear, né, esse trâmite aí de transferência dos bens. Mas tem uma questão que é ligada à proteção. Eu vou dar o exemplo de um cliente nosso, ele de uma família extremamente, né, abastada. Ele administrava uma das empresas do grupo, que era uma transportadora, que faturava, em meados aí de 2017, 1 bilhão por ano. E nós conversamos com ele sobre a estruturação aí de uma proteção patrimonial, que, em linhas gerais, consiste numa estratégia bastante simples, mas que tem que ser executada com bastante pormenoridade. Né? Então, cada pessoa é uma estratégia diferente e uma forma de fazer diferente. Então, não existe uma receita de bolo. Então, não só saber o que fazer, mas como fazer é fundamental para isso ter sucesso.
E nós oferecemos para ele fazer uma proteção patrimonial, né? E ele disse o seguinte: não, eu não quero fazer isso não, meu patrimônio está inteiro aqui alocado no negócio, e se eu cometer uma falha na gestão, eu faço questão de dispor do meu patrimônio para assumir esse compromisso e honrar os pagamentos aqui do que eu tenho que pagar. E aí eu virei para ele e falei assim: bom, é nítido que você nunca passou nenhum aperto na vida, né? Ele era um jovem empresário até, né? O pai que constituiu toda a fortuna da família. E aí passou-se acho que 1 ou 2 anos e aconteceu aquela greve dos caminhoneiros, né, no país. Ele tinha uma operação predominantemente dependente de contratação de motoristas autônomos, então ele não tinha caminhão próprio, ele subcontratava, e ele carregava 1.600 caminhões por dia. E aí, com a greve dos caminhoneiros, veio a questão da tabela de frete, né, que o governo federal instituiu uma tabela de frete onde definia o mínimo que tinha que se pagar por cada tipo de viagem, por cada tipo de caminhão, né, as características ali, definiu-se um valor mínimo. E ele é um transportador grande de commodities, né, que o preço das commodities não tem a margem para aumentar esse custo consideravelmente, repentinamente. E ele recebia dos grandes players aí de commodities, das usinas, dos produtores de soja e das tradings, né, que comercializam soja, menos do que ele estava sendo obrigado a pagar para o motorista que ele subcontratava. Então, a tabela entrou em vigor hoje, ele não teve tempo de negociar com os clientes dele, porque todo santo dia ele tinha que carregar 1.600 caminhões. E aí o que aconteceu? As pessoas que trabalhavam para ele começaram a carregar, mesmo ganhando menos do que era obrigatório, e saía do carregamento com tudo formalizado lá, e ele parava num posto para fazer uma denúncia para a NTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estava fiscalizando o cumprimento daquela tabela obrigatória. Então, diariamente, e a multa era altíssima pelo descumprimento do pagamento pela tabela. Então, diariamente, ele estava incorrendo em 1.600 autos de infração por não estar... 1.600 autos de infração por dia, por não estar cumprindo a regra que nasceu do dia para a noite, de ter o pagamento do mínimo da tabela de frete. Quando isso aconteceu, ele me ligou. Porque ele se viu numa situação, lembrando que a operação dele anual gerava um lucro líquido de 4%. Então, ele, muito bem administrado, ele tinha um lucro líquido de 4% por ano. Então, esses autos de infração, eles iam comer o lucro de talvez 10 anos para frente em questão de semanas, né? Por conta da dificuldade que ele tinha de repassar esse custo para o cliente dele. Ele tinha contrato assinado com esses clientes, com tabela de preço e tudo, e não é uma negociação que se faz do dia para a noite. E ele veio desesperado, querendo fazer uma proteção patrimonial. Ele falou: poxa, eu vou ter uma multa aqui de 100 milhões de reais para pagar, e todo dia isso pode aumentar. E aí eu disse para ele, agora não dá para a gente trabalhar isso. A gente tinha que ter trabalhado isso com tempo, enquanto você estava bem, enquanto você não tinha nenhuma cobrança, você não tinha nenhum credor, né, te incomodando, era o momento ideal de você fazer isso, que é separar parte do patrimônio, ou a maior parte do patrimônio que seja possível, da atividade de risco, que é a sua empresa que gera dinheiro para você, para uma outra estrutura, né, jurídica que não tenha contaminação com essa estrutura que gera risco. Então, mesmo ele sendo um bom administrador, ele se viu numa situação em que o patrimônio da família podia ser extremamente corrompido por conta de uma situação que não foi ele que deu causa, né? Foi a greve do caminhoneiro, o governo interviu, criou essa nova realidade, e ele se viu numa inviabilidade de executar aquilo que o governo tinha traçado. Qual foi a medida que ele teve? Ele reduziu os carregamentos dele em 70%, o que gerou problema, porque ele tinha um custo fixo da empresa, e quando ele reduz o faturamento, o 4% que ele tinha de lucro lá já foi para o ralo já no primeiro mês. E ele passou quase 120 dias
com o carregamento em 70% menor, até que ele conseguisse negociar com os credores, com os clientes, uma tabela de frete que fosse viável e compatível com o que o governo federal tinha estabelecido. Então, ele estava num ambiente extremamente confortável, de anos de operação, a empresa já tinha mais de 30 anos de existência, e do dia para a noite o jogo virou e ele se viu numa condição de perder todo o patrimônio da família por conta de uma situação como essa. Então, se você faz o planejamento e você, como eu usei o exemplo da ficha do cassino, falou, eu vou transformar o dinheiro que está em ficha em papel e guardar ele em outro lugar. E eu decido se eu quero botar esse dinheiro de volta no jogo ou ele fica lá fora. Então, se a empresa dele quebrasse por conta dessa situação, que não foi ele que causou, não foi má fé dele, não foi fraude, não foi absolutamente nada. Não era nem um evento previsível. Exatamente. Né? Era um risco que a gente chama de risco sistêmico, né? Que as coisas podem acontecer que a gente não domina. A pandemia é uma questão do risco sistêmico. E ele não enxergava isso como uma necessidade. E a partir dessa experiência, ele teve muito prejuízo, mas conseguiu retomar, né, a movimentação dele normal. Vai levar anos para recuperar o prejuízo que ele absorveu ali, mas ele passou a entender a importância de um planejamento. Então, essa é uma questão que inteligente. Eu ouvi uma frase que diz assim: existem 3 tipos de pessoa no mundo: o tolo, o inteligente e o sábio. Né? O tolo é aquele que erra e não aprende com o próprio erro. O inteligente é aquele que erra e aprende com o próprio erro, e o sábio é aquele que vê o tolo inteligente errando e aprende com o erro dos outros. A gente não vai conseguir ser sábio o tempo inteiro, mas a gente não pode se permitir ser tolo jamais. Então, vendo esses problemas que outras pessoas têm, se você não tem problema, vai atrás de fazer um planejamento, resolva isso antes que você tenha um problema. Se você tem um problema, tenta resolver o máximo que der. Muitas vezes não dá para resolver proteger todo o seu patrimônio mais, mas você vai conseguir, né, amenizar muito aí o seu problema e você tem condições de gerar mais negócios com um patrimônio protegido que seja capaz de pagar a conta desse negócio que deu errado. Você tocou num ponto importante. Essa é uma outra natureza da proteção patrimonial. A gente falou sobre a questão tributária, o planejamento tributário, a questão sucessória. E proteção patrimonial também é uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta de gestão. Ninguém nunca explora esse lado, mas o fato de você estar com toda a tua liquidez, com o teu patrimônio em uma outra situação, afastado do potencial problema, te dá uma possibilidade de você gerir muito melhor o negócio como um todo, sem colocar em risco. Né? Então, acima de tudo, também uma questão de gestão. Você falou sobre a questão da holding. Eu disse que era moda, né? E, de fato, é moda, porque é impressionante o que eu vejo nas redes sociais, todo mundo dando exemplos de como fazer holding, como criar... Virou uma panaceia, holding. Né? Virou uma panaceia. Parece que é uma coisa simples de ser feita, e a gente aqui sabe o que a gente faz, então me atrevo a dizer que não tem um processo de proteção patrimonial que tenhamos feito que seja igual ao outro. Exatamente. Porque todos têm uma história diferente, têm um fim diferente. Então, não dá para você tratar como um produto commodity, um produto de prateleira. A holding vai servir para certos casos e para outros não. Eu vou citar uma situação interessante que veio até o escritório, né, o Gama, e um casal, eles têm um imóvel na área central aqui de Piracicaba, composto por 3 matrículas. Então, um imóvel composto por 3 matrículas, eles queriam fazer a unificação dessas matrículas para construir um empreendimento ali, que ia ser um mall com várias lojinhas e eles iam alugar essas lojinhas. Só que quando eles foram no cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis falou, não dá para unificar essas matrículas. E apresentou como problema a seguinte situação. É um casal, né, marido e mulher,
Então, numa matrícula, um tinha 50%, o outro também tinha 50%. Na outra matrícula, um tinha 25%, o outro tinha 75%. E um outro tinha 40%, 60%. Então, o cartório alegou esse tipo de problema. Olha, não tem como, a gente vai unificar, o percentual não vai bater e colocou isso como problema. Eles vieram até o escritório, como eles já iam fazer esse empreendimento e eles estavam bastante preocupados também com a sucessão desse patrimônio, que eles têm 2 filhos maiores de idade e tal, e eles queriam também já preparar que esse patrimônio fosse passado para os filhos. Então, nesse caso, nós verificamos que a holding iria ser muito benéfica por diversos motivos. O primeiro deles, e que resolveria o primeiro problema, é você pegar essas 3 matrículas, jogar numa holding e 100% dessas matrículas vão para o nome da holding. Então, a gente elimina o problema do cartório, de percentuais diferentes. Não, vai estar tudo em nome da holding. E aí eles conseguiram unificar esse imóvel e, por consequência, conseguir o alvará para fazer a construção do mall. Então, com a holding, já resolveu esse primeiro problema. O segundo problema é a questão da tributação. Se eles fossem alugar esses espaços como pessoa física, eles iam ter uma tributação muito alta, podendo chegar a 27,5%. A tributação da pessoa jurídica é menor, é mais ou menos de 14% a 15%. Então, eles estão tendo uma economia aí de até 12,5%. Então, o segundo problema. O terceiro problema, que é a questão de que eles já estavam preocupados em passar esse patrimônio para os filhos, foi resolvida com a doação dessas cotas. Então, marido e mulher ficaram sócios dessa holding, tá? E, posteriormente, eles foram doando cotas aos filhos, que ficaram cotistas. Então, amanhã ou depois, se tiver algum problema com a morte dos genitores, vai se abrir o inventário somente das cotas e não do imóvel. Então, com um planejamento, nós resolvemos 3 problemas dessa família. Então, foi uma situação assim super bacana de ser trabalhado. O casal que veio desesperado porque já não sabia mais o que fazer. O primeiro passo que eles queriam dar já foi... já tiveram problema por conta do cartório de imóveis. E aí, fazendo esse planejamento patrimonial e sucessório, porque acabou sendo sucessório também por conta da inclusão dos filhos como sócios cotistas da holding, eles ficaram super felizes com o resultado. Foi muito satisfatório para nós aqui do escritório trabalharmos nesse caso. Sabe que, pegando esse seu gancho, até eu vou fazer essa colocação mais para o final, mas eu vou antecipar. Até ontem, vamos dizer assim, o processo de proteção patrimonial ele era visto como para quem, eu usei o termo abastados agora há pouco, né? Para quem tinha muito dinheiro, muitos recursos. E se tinha ideia de que é um processo caro. Com o advento do modismo lá, que nós falamos da pandemia, teve o efeito contrário, meio que se banalizou, produtos prontos, de prateleira, você procura algumas bancas de advogados, vamos montar aqui, pega um estagiário e já monta ali uma holding e tá feito o negócio. Não é nem extremo, nem outro. O que a gente sempre colocou aqui é que o processo de proteção patrimonial, pelos ganhos gerados, ele se paga. Ele é módico até se comparado com os custos, com os benefícios. Quando você citou a questão de herança, você falou do imposto de 4% que pode chegar a 8%. Se você, pela tabela da OAB, um processo de inventário, ele vai de quanto a quanto por cento? Então, geralmente é 6% do patrimônio. 6%. 6% então, do patrimônio, com um valor mínimo aí de mais ou menos 6 mil e poucos reais. Então, vamos imaginar, para facilitar o cálculo, vamos ficar com esses 6%. Então, nós estamos falando aí de 10%, que pode chegar até 14%. Né? Aí você vai ver a questão tributária. Então, se você tem renda na pessoa física
com 27,5%. Vamos imaginar também que você passou para uma pessoa jurídica, que você consegue ficar abaixo de 17,5%, dependendo de todo o arcabouço que você construa. Então, você economiza pelo menos mais 10% do ponto de vista tributário. Então, fora a benesse de gestão, fora a benesse da sucessão, questão da herança, você vai economizar pelo menos aí, vamos estar falando em, falando para o imposto, vai ser uns 14%, uns 24%, pelo menos você economiza. E qualquer processo, mesmo os mais complexos que a gente fez aqui, nem chegou perto desse valor, desse percentual. Ou seja, a produção patrimonial, ela está um pouco desmistificada. Ela se paga. Eu acho que o contratante tem que pensar também que ele está fazendo uma economia. Além de tudo que ele montou, ele está fazendo uma economia de custos que ele não tem como fugir. Ou seja, o imposto da herança vai ter, o inventário ele vai ter e ele vai ter tributação. E ainda tem uma questão, eu consigo comparar isso para melhor visualização das pessoas, as pessoas que investem em energia solar na sua casa. Então, você paga um valor no início para comprar o equipamento, né, instalar o equipamento no telhado da sua casa, e a redução da sua conta de energia, em determinados meses, você paga o investimento e dali para frente você só tem ganhos, né? Então, o custo que tem para se fazer isso é exatamente esse efeito que acontece. Ele tem inicialmente um desembolso ali, mas a economia que vai ser gerada em determinados meses ele se paga e dali para frente é só ganho. O custo do honorário advocatício, né, de 6% do patrimônio, e até mesmo do imposto de transmissão, ele pode ser tratado de uma maneira menor, dependendo de como for a estruturação de uma holding, por exemplo. Então, o que se considera, porque como vai estar fazendo a transferência das cotas da sociedade, então as cotas da sociedade são traduzidas no capital social. Então, digamos que uma empresa tem um capital social de R$100 mil. Ela pode ter um patrimônio de R$50 milhões. Ela não necessariamente precisa ter um capital social de R$50 milhões para ter o patrimônio de R$50 milhões. E os 6% vão incidir sobre as cotas, porque o que está sendo trabalhado são as cotas. Então, dependendo de como isso for colocado, agora, se o patrimônio for colocado como capital, né, aí o capital vai passar a ser de R$50 milhões e vai incidir sobre esse total. Então, havendo concordância entre os herdeiros, essa estruturação vai ficar com um custo menor do que o valor que teria dentro de um trâmite de sucessão de pessoa física. Eventualmente, esse patrimônio, uma holding pode ser dona de outra empresa que tem ativos, por exemplo, fora do país, que não existe uma apresentação, num primeiro momento, de toda essa estrutura patrimonial. Então, você consegue fazer esse custo dentro do valor das cotas, que é aquela empresa principal que tem, e isso fica de uma maneira muito mais econômica ainda. Você tocou num ponto importante, Alex, que a proteção patrimonial ela tem que ser feita por quem sabe fazer. Porque, caso contrário, você pode até incorrer em algumas penalidades. Então, por exemplo, quando você está ocultando patrimônio de credores, isso pode virar um crime, né? Se não for bem conduzido, isso pode virar um crime. Essa questão tributária, se você não tratar corretamente, você pode incorrer em impostos outros com penalizações. Eu estou falando isso porque eu me chateio até quando vejo a popularização deste tema nas redes sociais. Parece que é muito simples. De novo, ele não é caro pelo benefício que ele traz, mas ele não é de maneira alguma simples. Aquilo que a gente falou aqui, não tem um caso igual ao outro, cada um tem uma história
Diferente, você citou o caso de marido e mulher, que também acontece em separação. Então, tem algumas coisas que precisam ser bem conduzidas para que você tenha um efeito apropriado. Você falou de holding. A holding, e citou bem, que é uma forma, é uma etapa, é um dos e é uma etapa. O Alex também falou sobre a questão de a holding ser dona de outras empresas. Então, você pode colocar o teu patrimônio em empresas operacionais, que você vai ter algumas vantagens tributárias. Você pode pôr o dinheiro num outro tipo de empresa, que você vai ter outro tipo de benefício. E a holding ser dona de ambas. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode abrir mão aqui para ter um resultado interessante. Mas, dentro dessa popularização que eu acabei de citar, tem a questão das offshore. Então, offshore. Então, a holding vai até um determinado ponto, né? Às vezes, e quando você está se protegendo de credores, me corrija se eu estiver errado, você criou só uma etapa a mais no processo. Isso não garante que o credor não vai chegar até os teus bens na holding. É só uma camada de proteção. É uma camada de proteção. Aliás, você usou em algum momento, nas nossas reuniões aqui, sobre proteção patrimonial ser como proteção de carro, né? Você tem vários níveis de proteção. Então, a holding é o nível 1, talvez o nível 2, né? E o uso de offshore, eu diria que é a blindagem mais eficaz. Por outro lado, ela requer muito mais tecnicidade. A gente fez até alguns parceiros nossos de alguns escritórios jurídicos que falam que vão até a parte da holding porque eles desconhecem como que funciona a parte de offshore. E a gente, como faz aqui, a gente sabe o quão complexo é isso. Então, vou fazer uma passagem, eu vou perguntar para você, Alex, mas não vamos nos estender muito porque eu não gosto, não quero entregar o ouro para o bandido. Então, eu não quero que os nossos concorrentes entendam como se faz isso. Mas a questão da offshore. Primeiro, você recomenda que seja paraíso fiscal? Depende. Depende da estratégia, do posicionamento, do que é que vai ser feito, se ela vai ser só uma detentora patrimonial ou se ela vai ter operações. Então, o local onde você vai abrir, aí vale a pena também lembrar que o termo offshore, né, significa empresas que são constituídas fora do país. Originalmente significa fora da costa, né? Que não está na costa litorânea, está ali fora. Mas são estruturas jurídicas societárias que são constituídas em outros países que na legislação desses países você tem algum tipo de proteção. Então, tem proteção em relação à parte tributária, né? Que você tem uma incidência muito menor de tributos. E aí, fazendo um paralelo também, nós temos aqui no Brasil ainda, determinadas cidades, como a gente, que é de São Paulo, conhece a Alphaville, que não é uma cidade, mas é o nome comercial conhecido, que as grandes empresas de serviços foram todas para lá por conta de ter uma tributação menor. Mesmo ela operando no país inteiro, ela tem a sua sede ali por uma conta de redução de tributos. Então, você pode fazer essa movimentação pensando numa questão tributária, né, que lá vai ter uma tributação menor sobre o lucro, distribuição de lucros e tal, ou uma questão societária de sigilo em relação aos donos da empresa, né? Então, existe locais no mundo onde você pode abrir uma empresa e ninguém vai ficar sabendo que aquela empresa é sua. E isso dentro da legalidade, né? Frise-se isso, que tudo isso que a gente está falando e fazendo é dentro da legalidade. Então, essa situação pode favorecer muito, o que a gente até discutiu no outro episódio, você elimina a propensão da pessoa utilizar de laranja para fazer alguma operação, porque ela pode ter uma empresa no nome dela, sim, que ninguém vai saber que aquela empresa está no nome dela. Então, isso é um fator bastante positivo, dependendo
da estrutura da pessoa, da operação dela, do ramo de atividade. Depois, tem determinadas estruturas que são regulamentadas, aí, estruturas reguladas, que você não pode ter uma operação de uma empresa que não revele os sócios, né? Então, até pouco tempo atrás no Brasil, a operação de transporte não aceitava capital estrangeiro no capital social. Então, dependendo da operação, não é possível fazer esse tipo de planejamento. Mas existem essas possibilidades que têm que ser analisadas, como você disse, no caso a caso, não existe uma questão igual a outra. Mas é muito importante e muito viável utilizar dessas estruturas para um planejamento patrimonial e sucessório também. Eu gosto muito da estrutura de offshore, mas, de novo, ela exige uma tecnicidade muito grande, sobretudo na questão tributária além fronteiras, né, que cada país tem a sua. Lógico que você falou bem da questão de sigilo, é um outro foco, mas também a questão da segurança política, porque você vai envolver fluxo de capitais. Sim. Então, essa remessa de recursos, vamos voltar um pouco para materializar o nosso raciocínio. A holding é um tipo de proteção, nível 2, digamos. Quando você usa a offshore, você está indo para um nível máximo. Só que esses recursos eles têm que sair da holding, da pessoa física, de algum lugar, e tem que chegar em algum lugar. E tem que voltar para algum lugar. Então, todo esse fluxo, se não bem conduzido, ele caracteriza crime também. Então, essa superblindagem, essa parte final, e que a gente tem um grande know-how devido aos nossos cases aqui, ela tem que ser muito bem acompanhada. Então, processo de proteção patrimonial. Se o contratante requer proteção máxima, tem que ser por offshore. Eu vou me atrever aqui, vocês que são advogados podem dizer. Se não for como a offshore, eu acho que o processo ele nunca vai ser 100% garantido. Procede? É que no Brasil não existe segurança jurídica em relação, por exemplo, a regra lá do capital social é que o sócio responde pela dívida da empresa até o limite do capital social. Né? Então, isso quando você lê ali, né, o Código Civil, bonitinho, você né? vê aqui e fala, nossa, que lindo. Aí vem o juiz trabalhista, né, como você disse, falou, basta não ter patrimônio na empresa que ele já aciona o patrimônio do sócio. Então, peraí, mas onde está aquela regra que eu respondo até o limite do capital social? Então, no Brasil não existe essa questão de limite. A empresa de responsabilidade limitada, né, que é as empresas limitadas que tem no país, não é limitado coisa nenhuma. É ilimitado até onde achar que tem patrimônio. Eu já vi caso que o juiz penhorou o limite do cartão de crédito do dono da empresa, da pessoa física do dono da empresa. Como que você penhora o limite do cartão de crédito? Um pouco exagero, né? Então, existe esse risco, essa falta de segurança jurídica aqui no país. Então, essa estruturação, ela visa proteger a pessoa, né, e realmente dar efetividade para essa situação da responsabilidade ser limitada ao tanto que ela está disposta ali a assumir. E você citou a questão também de recursos, né? O país também é um local que pode oferecer riscos, né, para quem tem patrimônio. Nós estamos aqui discutindo, né, o governo, a tributação sobre grandes fortunas, ter uma estrutura que vai penalizar quem tenha mais recursos. E aí o conceito de o que é grande fortuna vai ficar também subjetivo, que o legislador é que vai definir isso. O quanto de dinheiro representa a grande fortuna, a partir de quanto. E aí, do mesmo jeito que você pode ter seu dinheiro em vários negócios diferentes, você pode ter o seu dinheiro em vários países diferentes. Então, existem economias muito mais saudáveis e sólidas do que a do Brasil, que você pode diversificar
a localização desses seus recursos para quê? Falar, eu vou ter dinheiro lá, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a aplicação lá me rende menos juros do que rende aqui, só que o risco também de você ter um problema lá é muito menor do que aqui, né? Digamos que o Brasil se torne uma Venezuela, né, nos próximos 20 anos. Quem que vai querer ter dinheiro aqui? Ninguém. Então, se você colocou uma parte do dinheiro num país que a economia é mais sólida e a questão democrática também é mais segura, isso é uma forma também de proteção patrimonial. E só para finalizar a minha fala aqui desse tema, blindagem não significa zero risco, né? Porque todo tipo de blindagem suporta até um determinado grau de ataque. Então, você tem blindagem, por exemplo, de nível militar, mas se você jogar um míssil no negócio, não tem blindagem que resolve. Então, lembrando que a palavra blindagem não é segurança 100%, mas você oferece quanto mais camada de proteção para evitar ali e você ter, no mínimo, meios de tomar alguma decisão de sair daquele lugar. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu queria entrar num tema polêmico que a gente já discute bastante aqui também, em termos de proteção patrimonial, que é a parte de regime de casamento. Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. A gente tem discutido muito isso aqui, né? Se você quiser, Tiago, dar uma introdução para a gente aí em relação a essas possibilidades, né, de regime, para a gente discutir o ponto de vista de regime de casamento sob a ótica da proteção patrimonial. Da proteção, isso impacta diretamente na proteção. Estendendo para a holding isso, se você for casado em comunhão universal de bens, você não pode ser sócio da sua esposa. Então aí já tem uma limitação em você abrir uma empresa com a sua... Que pouquíssima gente sabe, pouquíssima... né? E não é dito isso. Né? E pouquíssima gente sabe os reflexos do regime de bens. Porque geralmente a pessoa vai lá, o casal vai lá, o casal de namorados vai lá e escolhe na hora o regime de bens. O escrevente fala, olha, tem esse, isso é isso, aquilo. Qual que não tem que pagar? Esse aqui. Esse aqui, o comunhão parcial de bens hoje é o regime geral adotado, né? Na ausência de escolha, é ele que vai vigorar o seu casamento, né? Comunhão parcial de bens, e não tem nenhum custo a mais por isso. Os outros têm um custo a mais porque você tem que fazer um pacto antinupcial. Então, até 1977, o regime geral era o da comunhão universal de bens. E tinha todo um histórico para ser assim, porque as pessoas se casavam muito jovens e não tinha patrimônio constituído. Então, era comum que o que dali em diante fosse construído fosse dos dois. Comunhão universal de bens. O que a pessoa trazia anteriormente também comunicava. Não era muito comum a pessoa trazer patrimônio, porque casava-se muito jovem. A partir de 1977, o regime geral adotado foi o da comunhão parcial de bens. Por quê? A partir daquele momento, a partir da união, é que tudo que fosse construído junto, num eventual divórcio ou um falecimento, fosse dividido de forma igualitária. E, na minha opinião, esse regime geral vai mudar no futuro próximo. Por quê? Porque hoje as pessoas se casam cada vez mais tarde. As pessoas, primeiro, elas buscam ter um patrimônio mínimo para depois se casar, o que é normal. Hoje eu tenho uma casa e um carro, vou me casar. E para isso, muitas pessoas escolhem um regime de separação total de bens. Olha, o que eu carrego anteriormente é meu, e o que a gente pegar daqui em diante, o que for meu é meu, o que é seu é seu. Eu acho que esse regime de bens, daqui a um tempo, vai ser o regime geral adotado. É um processo, a sociedade evolui. E, na minha opinião, essa mudança de comunhão parcial para separação total vai ser a próxima da lista, como regime geral. E tem... Desculpa, pode continuar. E, por fim, tem o da separação obrigatória de bens. Hoje, no Brasil, pessoas com 70 anos ou mais, se forem se casar, eles têm que adotar o regime de separação obrigatória de bens. É uma discussão que vai ser enfrentada pelo STF, no tema 1236, da constitucionalidade dessa norma. Até que ponto o Estado
pode intervir no direito do particular. Ora, se uma pessoa com 70 anos decide se casar, ela não pode escolher o regime de bens que vai vigorar aquele casamento, né? Pessoa de 70 anos hoje, com a expectativa de vida de 74, 76 anos, uma pessoa de 70 anos saudável, que tenha pleno gozo das suas faculdades mentais, na minha opinião, ela deveria ter o direito de escolher qual regime de bens que vai adotar aquela relação, que vai gerir aquela relação, né? Então, é até polêmico, né? Mas até que ponto o Estado pode intervir nisso, né? Sim. E tem uma questão que eu gosto de debater com as pessoas. Existe todo um misticismo quase em volta disso, que na hora do casal formalizar a relação ali no casamento, se opta pela separação de bens, tem aquela questão de dizer, poxa, mas não confia em mim. Você não confia em mim. Né? Você tem medo, né, que se a gente tiver algum problema no relacionamento, isso cria um peso na hora de fazer essa decisão. E uma vez até eu participei de um comentário em rede social com uma pessoa falando que se você ama, você tem que casar em comunhão universal de bens, porque tem que entrar de fato mesmo ali com todos os propósitos de se juntar e não com o pensamento de potencialmente se divorciar. Mas não é só a questão do potencial divórcio que justifica e que a gente recomenda o casamento na separação de bens. É uma questão também de planejamento patrimonial. Por quê? Quando você tem uma situação em que você e seu cônjuge são empreendedores, por exemplo, né? Então, eu vou tomar um empréstimo no meu negócio e eu sou casado em comunhão parcial de bens, a pessoa que é o meu cônjuge, ela tem que assinar junto como avalista na minha dívida. E se eu estou emprestando dinheiro e eu vou empregar ele mal e eu vou ficar devendo, ela vai responder também pela minha dívida, pela minha má gestão no meu negócio. Então, se o negócio dela não for saudável o suficiente para bancar a minha dívida e continuar se mantendo, ela pode quebrar junto comigo. E aí a nossa família, que tinha 2 fontes de renda, passa a ter um problema enorme e nenhuma fonte de renda, porque as 2 empresas podem quebrar. E quando você está no regime de separação total de bens, você tem a opção de, ao adquirir patrimônio, colocar uma parte no nome de um, uma parte no nome do outro, ou colocar tudo no nome da outra pessoa. Falando, não é porque você entrou no casamento que você tem mais patrimônio que quando você for comprar um carro, comprar uma casa, você obrigatoriamente precisa pôr no seu nome. Você pode falar, não, essa casa aqui é sua, está no seu nome, é nossa porque nós estamos casados, mas vou adquirir ela e registrar ela no seu nome, esse carro, essas ações, eu vou comprar ações e colocar em seu nome. Ou a gente compra um imóvel e fala, ó, 50% desse imóvel é seu, 50% desse imóvel é meu. Já vai na matrícula registrado dessa forma. Então você consegue, mais uma vez, ter o domínio de como o seu patrimônio vai se comportar perante credores. Eu vejo assim, só tem um grande beneficiário do regime de comunhão universal e de comunhão parcial de bens, é o credor. Porque o credor da pessoa vai ter 2 para cobrar, né? E enquanto é no regime de separação, ele só tem 1 para cobrar e se eu tenho um imóvel que é 50% de cada um, então ele vai no máximo chegar nos 50% que é do devedor. Os outros 50% sempre vai estar protegido. E eu entendo que isso sim é um ato de amor, né, e de cuidado, porque eu estou garantindo que a pessoa que convive comigo, que está dividindo a vida comigo, não vai ser responsabilizada por eventual problema que eu possa ter patrimonial na minha vida. E lembrando também que casamento sempre chega ao fim. Sim. Seja pelo divórcio, seja pela morte de um dos cônjuges. Sim, né? sim. Então, a escolha do regime de bens é fundamental, porque ela, inclusive, ela traz reflexos em relação à herança. Porque aquele que é meeiro não é herdeiro, e aquele que é herdeiro não é meeiro. Né? Então, tem todas essas implicações legais. Maravilha. Eu agradeço muito a participação dos dois. Eu vou concluir aqui. Você passou por um tema, né, que eu ia finalizar, a tributação de grandes fortunas.
Aqui na York, a gente tem o dever de ofício, está sempre antenado para prevenir os nossos clientes de possíveis riscos, aqueles que ele não está enxergando ainda. Taxação de grandes fortunas sempre foi um tema polêmico. Com a pandemia, ele veio muito mais forte, porque a conta da pandemia no mundo vai ter que ser paga em algum momento. Todos os outros países estão olhando, estão discutindo o tema. Ficou um pouco arrefecido por conta das guerras, mas ele está lá. E aqui no Brasil, no governo anterior, isso já tem projeto de lei, já está na Câmara para ser aprovado. Isso passou, deram uma congelada e está lá. Mas seguramente o tema taxação de grandes fortunas, ele vai acontecer. Então, quem está numa estrutura de holding ou de proteção patrimonial, ele tem muito mais agilidade para tomada de decisão se esse assunto voltar à tona, que eu tenho certeza que vai voltar. Então, aqui a opinião da York, através do Jaime, é que isso em algum momento vai vir à tona, vai ser taxado, mesmo por esse governo. Então, se você está numa estrutura de proteção patrimonial, você tem muito mais ferramentas para reduzir estes efeitos. Então, atentem-se a isso. Eu concluo aqui. Agradeço muito para quem nos ouviu até o momento. E lembrando, a York Stone tem solução para todas essas tuas demandas, todos os teus problemas no que tange a esses assuntos que nós estamos abordando